Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Vou compartilhar com vocês uma palavra que ela está lá em 2 Timóteo capítulo 2. E aqui nós vamos ver Paulo dando alguns conselhos para Timóteo, mas serve para nós nesse tempo que nós estamos vivendo. O título dessa ministração é Soldado de Cristo. Você é um? Você é um soldado de Cristo? E nesse tempo, Deus está nos ensinando. O soldado, quando ele é convocado para o exército, o primeiro local que ele não vai direto para o campo de batalha. Ele não é colocado lá no campo de batalha já direto. Antes ele passa por alguns ensinamentos. E o primeiro ensinamento que ele passa é no quartel. Então, primeiramente ele é alistado, ele é convocado, e aí quando ele chega lá no quartel, ele vai começar a aprender algumas coisas. E a primeira coisa que ele aprende ali é a submissão. Porque ele sabe que ali vai ter superiores, homens e mulheres que estão ali para comandar. E esses soldados precisam ser submissos às autoridades. E eles aprendem isso. E quando chegam ali no quartel, eles começam a receber algumas orientações. E alguma dessas orientações, a primeira ele começa a descobrir que, diferente da casa dele, ali ele vai passar por várias privações, ele vai ter horários rígidos. Ele vai ter um horário para levantar, para dormir, para ter as suas refeições. Ele simplesmente não vai acordar a hora que ele quer, ou vai fazer as refeições a hora que ele bem entender, no lugar que ele bem entender. Não, ele vai fazer as refeições dele junto com todo mundo ali, reunidos. E nos horários já estipulado pelo quartel. E ele vai aprender algumas outras coisas também, como, por exemplo, fazer a cama, porque eles têm o modo correto como fazer a cama. Então todas as camas têm que estar feitas do mesmo jeito. As roupas deles, que são as fardas, os uniformes, vão precisar estar de um modo correto, não vai poder estar de qualquer jeito. Então nesse momento ele começa a aprender algumas coisas. Outra coisa que ele vai aprender, é muito importante, é como manusear uma arma. Aquela arma que ele vai usar lá na frente, quando ele for mandado para o campo de batalha, ele vai aprender lá no quartel. Ele vai aprender a montar, desmontar uma arma. Ele vai aprender a limpar uma arma, né, para que não aconteça nenhum tipo de acidentes. Então nesse momento ele vai aprender, ele vai ser instruído de várias maneiras, de como se comportar numa selva, quando ele estiver lá no campo de batalha, o que ele pode, o que ele não pode comer quando ele estiver lá. Então essa é a preparação. E nós podemos ver essa preparação do soldado como foi a nossa preparação durante 8 anos, quando nós estávamos reunidos, os primeiros 8 anos da igreja, foi um tempo de quartel, um tempo de preparo. E em 2 Timóteo capítulo 2, no verso 1, olha o que o Paulo diz para o Tiago. Tu, pois, meu filho, fortifica na graça que há em Cristo Jesus. E aqui ele dá um conselho para Timóteo, ele fala: Timóteo, se apodere, se fortaleça nesse tempo. E a primeira fase, o soldado tem nós vamos ver 3 pontos. E o primeiro ponto é, o soldado, ele se prepara para o combate. E a primeira preparação que ele tem é dentro do quartel. Então ele precisa se fortalecer, ele precisa aprender que todas as coisas ali que forem ensinadas para ele não pode desprezar. Então, irmãos, tudo que nós aprendemos durante 8 anos, isso hoje serve para o fortalecimento nosso. Todas as palavras que foram liberadas e têm sido liberadas ainda. Toda a preparação que Deus tem, que Deus fez,
Deus ele nos colocou regras, né? Ele mudou o nosso vestuário, ele mudou a nossa alimentação, ele nos ensinou e ainda está nos ensinando como é nos submetermos às nossas autoridades. Então Deus ensinou tudo isso, porque quando nós nos submetemos à nossa autoridade, nós automaticamente nos submetemos. Isso é um reflexo da autoridade maior, suprema, que é Deus, e nós estaremos aptos para ouvir a voz do nosso general. E lá no livro Grande Conflito vai dizer assim, tem um trecho que, no Grande Conflito não, perdão, receberei poder. Ela vai dizer assim: os soldados empenhados em combate têm de enfrentar dificuldades e privações. Então ela diz nesse momento que nós precisamos enfrentar dificuldades, nós passaremos por dificuldades, e nós vamos passar, e nós estamos passando. Então ela disse, olha, ele passa por privações. Então Deus, desde o início, outra coisa, além de mudar a alimentação, algo que ele sempre vinha dizendo, olha, cuidado com a quantidade de alimento que vocês estão ingerindo, porque ele sabe que vai chegar um momento onde o alimento vai ser escasso, e aí nós vamos precisar aprender a racionar o alimento. Mas Deus nos deu para esse tempo também, esse eu estou falando do alimento físico, né? O nosso alimento para o nosso corpo físico, mas o alimento espiritual que Deus quer nos dar, ele também tem nos preparado. Ele nos preparou, ele deu várias palavras para que nesse tempo nós façamos uso dele. E aí, irmãos, como o pastor disse, não é racionar o alimento espiritual, a palavra não. Aí nesse momento que nós estamos passando, nós precisamos fazer uso constantemente, né, do mel e da manteiga. E a segunda fase do soldado ele tem a capacidade para superar essas aflições no campo de treinamento, que é onde nós estamos hoje. Hoje nós estamos num campo de treinamento. Nós saímos, quando lá no quartel, várias vezes eles vão fazer os exercícios, eles estão em duplas, estão em grupo, mesmo dentro do pelotão. Mas quando é levado para o treinamento, e esse treinamento geralmente é dentro de uma mata fechada ou de uma floresta, e ali ele vai aprender a como sobreviver ali. E algumas vezes ele vai estar sozinho. Ele não vai ter nenhum companheiro, não vai ter o seu superior, que é o capitão nesse momento, que geralmente é o capitão, né, que é o líder ali do pelotão. Geralmente ele não vai ter. Geralmente ele vai ter algumas situações que ele vai se ver só. E aí ele vai precisar lembrar de tudo aquilo que ele aprendeu lá no quartel. O que ele podia comer, quais são os alimentos que ele pode comer e o alimento que ele não deve comer. E Deus já nos deu esse alerta. E aqui nós estamos falando do alimento espiritual, tá? Nós já sabemos, e Deus tem falado isso. Quais são os alimentos espirituais que nós devemos fazer uso? Aqueles que estão disponíveis no canal da igreja, principalmente. Então esse é o alimento que nós devemos usar nesse tempo. Então nós precisamos, e no versículo 3 ele vai dizer o seguinte: sofre pois comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. E o soldado, ele vai precisar passar por essas dificuldades e aflições no momento de treinamento para que ele seja fortalecido. E um outro trecho do livro vai dizer assim: é-lhes dado alimento grosseiro, e isso muitas vezes em quantidades limitadas. Hoje nós não estamos dentro da igreja, nesse momento nós não estamos dentro da igreja, e ali nós não temos os pastores o tempo todo no sábado nos aconselhando, mas nós temos o canal da igreja. Eles têm ainda nos orientado e nos auxiliado, mas muitas vezes nós temos que passar por isso buscando a nossa dependência em Cristo, como várias vezes nos foi dito. Olha, vocês precisam aprender a ter a dependência em Cristo.
Vocês precisam aprender a ouvir a voz de Cristo e discernir a voz de Cristo. E é isso que nesse momento nós estamos vivendo. Nós temos que aprender a depender do nosso general. O capitão ou um colega nosso pode não estar do nosso lado, mas o nosso general, aquele que nunca perdeu uma batalha, ele está pronto para nos ajudar. E olha, irmãos, vai dizer assim: os que amam o comodismo e não praticam a abnegação e paciente perseverança, quando há necessidade de homens para realizar grandes proezas para Deus, esses não se acham dispostos a responder: eis-me aqui, envia-me a mim, como está ali em Isaías 6:8. Por quê? Porque se amamos o comodismo, se amamos essa situação, eu não tenho culto na igreja, então eu posso fazer do jeito que eu quero, como já foi nos orientado, ou como nós temos que nos portar nos momentos de culto. Mas esses homens e mulheres que não têm se apresentado para a guerra, eles não vão estar disponíveis naquele momento aonde Deus nos colocar lá no meio da batalha. Porque eles não foram trabalhados nesse tempo. Irmãos, há um trabalho árduo a ser feito. Ainda há um trabalho muito grande, há uma obra que Deus precisa realizar na minha vida e na sua vida ainda. Ainda tem coisas que Ele precisa trabalhar. Ainda tem coisas que Ele precisa acertar os ponteiros. Porque se é o tempo de nos acertarmos com o Senhor, o nosso caráter, o nosso posicionamento, esse é o tempo. É agora, é nesse momento, porque lá na frente, irmãos, se nós não aprendemos isso agora, que nós estamos no campo de batalha, lá na frente nós não podemos errar, porque vai ser muito perigoso se errarmos lá na frente, no meio da grande batalha. Nós estamos em batalha? Claro que estamos, mas no final da guerra ainda não estamos, porque para nós esse final da guerra vai ser quando surgir a lei dominical, o decreto dominical. E nesse tempo, irmãos, nós já precisamos estar preparados. Nós não podemos mais lutar ainda e cometer os mesmos erros. E vai dizer outro trecho, diz assim: estamos agora no campo de batalha. Não há tempo para inatividade, tempo para o ócio, tempo para condescendência egoísta. Não há mais tempo, irmãos. Não há mais tempo para ficar ouvindo a voz do diabo e dando ouvidos ao diabo e nos caindo. Não dá mais tempo para ficar achando que depois dá tempo. Não é mais tempo, porque não vai dar mais tempo. Esse é o tempo. Este é o tempo que o Senhor tem nos dado. E Ele ainda está nos dando ainda o tempo para nos prepararmos dentro dos nossos lares, para quando voltarmos a nos congregarmos como igreja, sejamos uma igreja forte, uma igreja uníssona, uma igreja disposta a combater o bom combate de Cristo Jesus, a sofrer e padecer pelas boas aflições de Cristo Jesus. E outra coisa que vai dizer no livro é o seguinte: depois de obter uma vantagem, quer dizer, depois que você obter uma vitória, você deve batalhar de novo. Deveis batalhar de novo. Deveis sair vencendo para vencer, reunindo forças para outra luta. E nós precisamos nos fortalecer nesse momento. Então, a cada batalha, desde que Satanás fez guerra contra Deus, nós estamos vivendo uma guerra. E essa guerra ela só termina na vinda de Cristo Jesus. Mas nesse tempo nós temos vivido várias batalhas no decorrer da nossa vida. Nós vivemos cada batalha. Então, cada batalha que nós vencemos, isso tem que nos dar força para nos ajudar à próxima batalha. Então, quando nós vencemos uma batalha hoje, não podemos baixar a guarda, achar que já está tudo bem, não, porque amanhã ou dali 2 horas você vai passar por outra batalha. Então, nós temos que estar alerta.
Está alerta o tempo todo. E o terceiro ponto, o soldado ele tem que ter concentração na sua missão. Por isso, quando nós vencemos uma batalha, nós simplesmente não podemos baixar a guarda. Porque a nossa cabeça, a nossa mente precisa estar no foco, que é santificação. Santificação. Porque as coisas aqui desse mundo, elas vão passar. Elas vão passar. E uma coisa, tem um filme que eu acho muito interessante quando fala nessa questão, e quando eu recebi essa palavra semana passada, e quando eu estava dando um discipulado, e eu me lembrei desse filme, porque foi um filme que me marcou. Apesar que eu ficava um pouco indignada, porque eu dizia, poxa, mas todo mundo morreu? Mas é a história de uma mãe que ela tem 4 filhos, e esses 4 filhos, eles são convocados para ir para a guerra. E 3 deles morrem. E o capitão, o general, os superiores lá, eles não querem que essa mulher enterre os 4 filhos. E o último, ele tinha sido preso pelos inimigos, ele estava preso no campo do inimigo. Então eles convocam um pelotão fortemente treinados e dão uma missão para eles. E diz, olha, vocês vão lá no campo inimigo e vocês vão trazer aquele rapaz, porque nós não queremos entregar mais uma carta de morte para a mãe dele. Então nós queremos que a mãe dele consiga abraçar o último filho. E esse pelotão sai, é um pelotão até grande, eles vão começa a caminhada deles até o campo do inimigo. Só que conforme eles vão caminhando e os dias vão passando, eles vão perdendo os companheiros, né? Porque acontecem batalhas, lutas, guerras, eles vão encontrando com alguns inimigos e eles vão se perdendo algum desses pelotões, desses colegas, enquanto eles estão caminhando. E chega no momento, eles chegam lá no campo do inimigo, resgatam esse rapaz que estava lá, e quando eles resgatam esse rapaz, eles tinham ali acho que 3 ou 4, né? E quando eles pega e vai trazendo ele de volta na caminhada novamente, os inimigos lutando, eles tendo que batalhar sempre, todo dia era uma batalha. E quando eles chegam no terreno dos Estados Unidos, em terreno seguro, né, com esse rapaz, só está o rapaz, o soldado que eles foram lá resgatar, e o capitão. E o capitão já estava muito ferido, e quando ele percebe e ele lutando ali, muito ferido, lutando para fazer com que colocar esse rapaz, atravessasse a fronteira e colocar esse rapaz em segurança em solo americano. E quando ele consegue fazer isso, esse capitão morre nos braços desse soldado, mas ele morre feliz. Sabe por quê? Porque quando esse pelotão foi chamado pelo general e foi dada uma ordem a eles, e disseram, olha, a missão de vocês é ir lá e resgatar esse soldado. Então eles colocaram a mente dele, o foco deles não estava em defender a própria vida, mas em cumprir a missão. E eles cumpriram a missão. O pelotão inteiro morreu, mas eles morreram felizes, porque eles cumpriram a missão que tinha sido dada, que tinha sido conferida a eles. Irmãos, e sabe o que acontece? Muitas vezes vai acontecer a mesma coisa. Nós sabemos, a igreja tem um chamado para 144 mil, mas também no nosso meio existem mártires. Será que você está preparado para doar a tua vida em favor de um que está lá, que às vezes não vai ser da tua família, às vezes vai ser pessoas que você nem conhece, mas você precisa doar a tua vida em favor daquele que está lá? Irmão, será que você tem pensado nisso? Será que você tem dito, Senhor, será que o Senhor vai pedir a minha vida para que outras alcancem a salvação? Para que outras conheçam a Cristo Jesus assim como eu conheço? Porque os discípulos deram a vida deles. Jesus, o nosso maior exemplo, deu a vida dele por mim e por você. E o sacrifício dele foi de sangue. Os discípulos morreram porque não negaram a Cristo Jesus.
Irmãos, e outra coisa também hoje, todos os dias, como foi falado no outro vídeo, nós precisamos morrer para o nosso eu todos os dias, crucificar o nosso eu em favor dos outros. Esse é o objetivo. Nós não podemos ser egoístas, ser condescendentes, ficar de olho nas coisas desse mundo, ficar focado só no eu, só na minha família, ou só na igreja que eu congrego, que eu sou membro. Não, o nosso foco e a nossa missão é o reino, e o reino ele não está confinado à nossa casa, não está confinado à nossa igreja. O reino é o mundo, é o mundo. Jesus disse: ide fazer discípulo de toda a nação. Você não sabe, às vezes Deus vai te pedir para que você vá pregar em outro país, em outro lugar, sozinho. E aí você está preparado? Você está se preparando para esse tempo? Você já pensou nisso? Olha que vai dizer o versículo 4. Ele vai dizer o seguinte, ó: ninguém que milita se embarace com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, nós fomos convocados, nós fomos alistados por Deus, nós fomos chamados por Ele. Então, nós não podemos nos condescender com essas coisas do mundo. Nós precisamos militar dia após dia para vencer o nosso eu, dia após dia para termos uma vida em santidade. E o último verso vai dizer assim, olha: toda vitória ganha, produz o aumento de coragem, de fé, de determinação pela força divina. Demonstrareis estar à altura de enfrentar os vossos adversários. Irmãos, cada vitória nossa, frente ao nosso eu, frente ao inimigo, isso precisa nos encher de coragem, de ânimo, de determinação, de fé, dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, ninguém. E aí isso vai nos dar uma força, saber: Senhor, eu estou vencendo, então eu estou apto, eu estou à altura de ouvir e receber o teu chamado, de ser usado lá fora. Abra mão, irmãos, abra mão do teu eu. Eu preciso abrir mão do meu eu, para que possamos ser chamados, para quando Deus chamar o nosso nome lá e disser: filho, agora você vem, eu preciso que você já vá lá para frente da batalha, eu quero te ver lá na frente da batalha. E nós não podemos nos acovardar. Então o que nós temos que fazer hoje, irmãos? Luta, pega as armas que Deus te deu, oração, jejum, a palavra, a comunhão com Jesus e com Deus, e luta contra o teu eu, para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque o nosso foco não pode ser as coisas desse mundo. Não podemos, ó Deus, não podemos ser egoístas. Mas o nosso foco tem que ser lá no alto. Os nossos olhos não podem estar aqui nas coisas terrenas, porque essas coisas são passageiras. Elas vão passar, elas são temporais. Agora, as coisas de Deus são atemporais. Então, irmãos, em nome de Jesus, que nós possamos nos preparar como uma igreja forte, não uma igreja cheia, mas uma igreja forte em Cristo Jesus, uma igreja preparada para enfrentar as adversidades, uma igreja preparada para poder ir lá no campo do inimigo quando Deus mandar e resgatar uma vida que está aprisionada pelo diabo. Amém? Que em Cristo Jesus nós possamos sermos fortalecidos para encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo nos ares. Amém? Fiquem com Deus, Deus abençoe e até a próxima.